Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo ao Talk About Something. Eu sou o Dan de Souza e no vídeo de hoje nós iremos conversar sobre o filme Annabelle 2, A Criação do Mal, ou o título original, Annabelle Creation. E se você está um pouco desconfiado em assistir esse filme, principalmente porque você não gostou do primeiro filme, fique tranquilo porque, por incrível que pareça, Annabelle 2 te entrega uma história fechada. Ou seja, tudo aquilo que não aconteceu no primeiro filme acontece nesse. E é justamente sobre isso que nós iremos conversar hoje. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já aproveita e se inscreve no canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo. Lembre-se também de clicar no ícone do sino para ser avisado quando novos vídeos forem postados. Tudo bem? Bem, eu não tenho como me aprofundar muito com a sinopse, até porque eu vou estar entrando na zona proibida dos spoilers. Mas eu vou dar a premissa básica para você entender o universo que ocorre a história. Tudo bem? Bom, a história inicia com o casal Mugler, que aqui são interpretados pelos atores Miranda Otto e Anthony LaPaglia, que eles abrigam um orfanato em sua casa, depois de 12 anos de morte da sua filha. E esse orfanato, a sua educação é baseada nos princípios católicos, então é muito comum você encontrar aqui a figura de um padre e de uma freira. E o que é engraçado é que essas diretrizes elas são tratadas de uma forma muito rígida, ou seja, qualquer regra que seja desobedecida ela é considerada como pecado, então essas internas precisam se confessar. Só que na primeira noite de estadia, uma das internas, chamada Janice, que aqui é interpretada pela atriz Talitha Bateman, ela escuta um barulho num determinado cômodo, num quarto que aparentemente era proibido, não poderia ninguém entrar nele. Só que aí ela escuta o barulho dentro desse quarto, ela vai verificar e encontra a boneca Annabelle trancada num desses closets. E a partir daí começam a acontecer uns fenômenos paranormais e todos passam a ser atormentados, a ter visões e só aqui que eu posso falar. Então vamos passar agora para os principais pontos positivos do filme. E o primeiro deles é que o filme lhe entrega uma história fechada. Você vai encontrar presente na narrativa dessa história o prólogo, a introdução, o desenvolvimento, o clímax e a conclusão. E como eu falei, você vai terminar o filme com todas as suas perguntas respondidas, inclusive tudo interligado dentro do universo da Invocação do Mal, assim como também o primeiro filme. E a impressão que você tem é que a produção queria consertar o erro do primeiro filme. Nada mais justo, né? E o segundo ponto positivo presente no filme é a utilização de elementos de filmes de terror antigo, até porque a história ela se passa em 1900 e tralalá. Então é muito comum você encontrar aqui as figuras religiosas, como o padre, a freira, a casa que sofre com fenômenos paranormais. Você vai encontrar também as luzes falhando, a apresentação do ambiente para você ter noção do espaço, todos os cômodos, o que possivelmente pode acontecer. E um exemplo disso é justamente a escada adaptada que tem para quem usa cadeira de rodas, porque a protagonista ela tem dificuldade de locomoção, ela teve poliomielite, ela não pode subir muitas escadas, como os quartos das crianças ficam no andar de cima, então ela vai utilizar essa escada para poder fazer a sua locomoção. Então a produção já começa a semear na sua mente o que possivelmente pode acontecer ali no decorrer da história. E até mesmo não comentar os fenômenos paranormais apresentados, porque, como eu falei, tem a figura religiosa ali, a questão católica, e muitas das vezes para você comentar algo relacionado desse tipo, tinha que ter um estudo, tinha que ter uma comprovação, então não poderia ser simplesmente afirmado. Inclusive foi algumas perguntas de alguns amigos meus que falaram, nossa, mas elas estão passando por tudo aquilo, mas elas não comentam, mas tem uma determinada cena que uma delas vai conversar sobre o assunto, quando uma delas interrompe dizendo que não podem falar aquilo, até porque de uma certa forma acaba sendo uma norma do orfanato. E um outro ponto positivo que você tem presente neste filme é a empatia que você cria pelos personagens. Por incrível que pareça, você acaba se sensibilizando com a situação de cada um dos personagens. Seja da principal, a Janice, que tem a dificuldade de locomoção, seja pelas internas que todas são órfãos, então fica meio complicado, estão no local afastado, qualquer coisa que aconteça, você consegue entrar nessa atmosfera, assim também como a situação emocional, o sofrimento dos pais referente à perda de sua filha, a situação de estarem abrigando outras pessoas e não quererem também que aquela ferida seja cutucada. E um outro ponto positivo é o trabalho criterioso que eles tiveram com os elementos clichês. Sim, o filme ele é carregado de elementos clichês e ele passa a ser bastante previsível. Porém, pelo fato da produção ter trabalhado a empatia dos personagens com o espectador,
Você fica naquela expectativa, como será o desfecho, o que será que vai acontecer com determinado personagem. Então essa atmosfera toda criada pela empatia do público com os personagens acaba entrando em sintonia e é muito bem sincronizada na história. E o outro elemento positivo no filme, que eu já comentei aqui na sinopse, são os easter eggs. Os easter eggs, caso você não saiba o que seja, são as informações complementares sobre o universo que está ambientado à história. E no caso aqui, os easter eggs que você vai encontrar tanto presentes na franquia Invocação do Mal, quanto também no filme de Annabelle e até mesmo de futuras produções. Então preste bastante atenção quando for ver o filme, que você vai captar esses easter eggs. Bom, depois de tudo isso que nós conversamos sobre a sinopse e os pontos positivos, o que eu tenho a dizer é que o filme Annabelle 2, A Criação do Mal, ele é um filme bom, dependendo do que você realmente procura. Se você está procurando um filme de terror, morte com detalhes agressivos, então ele não é para você. Porque esse filme ele trabalha muito com o sensorial e deixa muitos elementos subentendidos na narrativa. Então o estilo de terror dele é muito mais perceptivo do que algo agressivo. Deu para entender? Claro que existem alguns elementos que, ao meu ver, não precisavam ser apresentados, até porque eles já tinham apresentado os personagens, já criou uma empatia, você já descobre o universo que está se passando a história, mas tinha certas situações ali que não faziam sentido. Acabou-se tendo a impressão que só foi mesmo para encher linguiça, mas nada que afete diretamente na história. É só uma questão de observação e você vai simplesmente se pegar dizendo, nossa, tinha necessidade disso? E resumindo tudo isso que eu falei, o filme cumpriu com seu papel. Inclusive, me conte nos comentários aqui embaixo o que você achou desse filme, qual foi a sua experiência e o que você identificou, e até mesmo alguns elementos que eu não tenha citado aqui. Fique à vontade, o espaço é nosso. E se você gostou do vídeo, lembre-se de deixar seu like e compartilhar o vídeo. Assim você vai estar ajudando na divulgação e no crescimento do canal. Lembre-se também de me seguir nas redes sociais. Os links estão aparecendo aqui embaixo. Pode me chamar que nós vamos conversar. Bem, eu vou ficando por aqui. Fique bem, um grande beijo e